Ontem, sobre o Texas, explodiu o foguete Blue Origin. Isso não é mais um incidente espacial. Essa é uma cena em que Jeff Bezos, um homem cuja fortuna é comparável aos orçamentos de alguns países, perde publicamente a corrida para outro homem, cuja fortuna já é maior do que os orçamentos desses países. É por isso que hoje eu sugiro que você não apenas passe os olhos por essa notícia, mas pare para refletir sobre ela. A explosão no Texas é importante não pelo evento em si, mas como ponto de virada. O que aconteceu? Resumindo pelos fatos, o foguete Blue Origin, projeto de Jeff Bezos, perdeu o controle em um dos estágios-chave da missão e foi destruído por comando emitido de terra. A carga foi perdida, ninguém se feriu. Segundo diferentes avaliações, esse é o quarto ou talvez o quinto incidente grave da Blue Origin nos últimos 2 anos. E ao mesmo tempo é o primeiro que aconteceu em meio a mais um lançamento bem-sucedido da SpaceX. 2 lançamentos, 2 empresas, 2 proprietários, o mesmo céu estrelado e resultados fundamentalmente diferentes. A pergunta é imediata. Por quê? Bezos investiu na Blue Origin nos últimos 6 anos de 20 a 30 bilhões de dólares, dependendo das estimativas. Musk, no mesmo período, investiu uma quantia comparável. Mas a Blue Origin ainda não chegou à operação comercial plena. E a SpaceX faz lançamentos a cada poucos dias. Ela atende à Estação Espacial Internacional, transporta astronautas, coloca milhares de satélites Starlink em órbita e já recuperou o primeiro estágio várias vezes na plataforma de lançamento. E é aqui que começa a trama principal. E, senhores, não se trata de hardware. O Estado se tornou o cliente. 20 anos atrás, uma conversa séria sobre foguetes acontecia em 2 lugares no mundo, nos escritórios da NASA e nos escritórios da Roscosmos. Hoje, em 2 escritórios de 2 empresas privadas. Isso é uma mudança de época. Não são as empresas privadas que ajudam o Estado, mas o Estado, na verdade, se torna cliente dessas mesmas empresas privadas. A NASA hoje compra voos da SpaceX, assim como o Pentágono compra aviões da Boeing. O modelo antigo, o Estado constrói, o setor privado serve. Isso mudou completamente. O novo modelo, o setor privado constrói, o Estado paga e utiliza. E agora vem a parte mais interessante. Esse novo modelo se dividiu internamente. Não é mais Estado contra setor privado, mas sim setor privado contra setor privado. Musk contra Bezos. E esse é o segundo duelo interno. Ele acontece entre 2 pessoas, cada uma delas com mais dinheiro pessoal do que, sei lá, qualquer programa espacial da Europa. Elon Musk tem uma fortuna na faixa de 400 bilhões de dólares, acho, ou talvez até acima disso. E com o ritmo atual de crescimento do valor das ações da SpaceX, Tesla e também da Shai, muitos analistas já falam em 1 trilhão ainda em vida dele. Bezos, bom, são só uns 250 bilhões de dólares, se divorciou, deu uns 30 bilhões ou talvez 35, então é isso. Sim, mixaria. Surgiu assim, 250 bilhões de dólares. Para comparar, o orçamento militar anual do Reino Unido é de 70 bilhões. Bem, o orçamento federal anual da Polônia, eles estão levando a guerra muito a sério, lá por motivos óbvios. É cerca de 120 bilhões. Em outras palavras, hoje uma pessoa tem mais capital disponível do que um país inteiro. E esse capital ele pode direcionar para uma única tarefa, sem parlamento, sem coalizão, sem eleições, para a tarefa que ele decidir, sozinho. Esse é um fenômeno novo. Não no sentido de que sempre existiram bilionários. Não, não existiam. Não nessa escala, não com essa concentração, não com essa velocidade de circulação. Lá no século XIX, Rockefeller, Carnegie, Morgan, se convertermos para o dinheiro de hoje, eram grandes capitais. Mas Morgan não tinha recursos livres para construir seu próprio programa nuclear. Carnegie não tinha dinheiro para levantar seu próprio cosmódromo e pagar por isso. Já são 2.000 empregos todos os dias durante 20 anos sem 1 centavo de lucro. Mas Musk e Bezos têm. É exatamente por isso que eu sugeri que vocês parassem para analisar essa notícia hoje. Concorrência com os estados. Quando um particular tem mais capital disponível do que um estado médio, essa pessoa não é apenas mais rica do que o estado, ela começa a competir com ele, com os estados naqueles campos onde eles estavam acostumados a estar sozinhos. O espaço é um desses campos.
O lançamento de satélites é uma delas, as comunicações são outra. O acesso à internet em zona de conflito militar é uma terceira. Bem, lembre-se do Starlink sobre a Ucrânia, que aliás mudava o curso das hostilidades, e as decisões sobre esse acesso eram tomadas por uma única pessoa. Dou ou não dou, quero ou não quero. Não era o Congresso, era uma pessoa só. A inteligência artificial é a quarta. A rede elétrica nos países em desenvolvimento. A quinta. Não se trata de ser bom ou ruim, mas do que existe. E o que existe é isso. Pela primeira vez na história surgiu uma classe de pessoas que, em velocidade de decisão, concentração de recursos e capacidade de assumir riscos, supera o Estado com larga vantagem por 3 corpos se estivermos falando de cavalos. O Estado, para lançar um programa, precisa passar por um ciclo político. Agora, um particular desse porte não precisa disso. Sentou, pensou, levantou, foi, começou a fazer. Agora voltamos ao foguete que explodiu. Por que o foguete caiu? A tese sobre a qual agora se fala com cautela na indústria é a seguinte: talvez o problema da Blue Origin não seja de engenharia. O que muito provavelmente é verdade. Talvez o problema seja que a concentração de capital em uma escala nunca vista antes, paradoxalmente, não ajuda, mas atrapalha. Como assim? O que você está falando? Quando uma empresa não tem restrição de dinheiro, e a Blue Origin basicamente não tem, porque Médis assina os cheques sozinho, sem conselho de administração, sem banco, sem investidores externos, a empresa não enfrenta limitações financeiras. Cada erro pode ser pago. Cada decisão pode ser adiada, cada prazo pode ser postergado e por isso tudo fica mais lento, mais difícil, mais caro e, como agora está claro, pior. A SpaceX, por outro lado, trabalhou durante anos sob a pressão de falta de caixa. Elon Musk contava, e isso está documentado, sobre períodos em que a SpaceX tinha dinheiro apenas para um lançamento. Se ele fracassasse, a empresa não existiria mais. Essa pressão tornou a SpaceX disciplinada. Cada decisão passava por um filtro, caso contrário morreríamos. Se quiser acabar, como dizem na rua, sem emprego, vá em frente. A Blue Origin não tinha esse filtro e talvez essa seja a sua principal fraqueza. Isso me lembra o chamado paradoxo dos países do petróleo ou a maldição do petróleo. Países que tinham uma quantidade enorme de petróleo e que podiam existir principalmente ou exclusivamente porque o petróleo era extraído do solo e eles só precisavam sentar e sim não fazer nada, certo? Os estrangeiros vieram, construíram e fizeram tudo funcionar. Depois percebemos que recebíamos pouco dinheiro e então nos deram mais. Mas nós não aprendemos a fazer nada por conta própria. Desacostumamos a fazer, esquecemos como fazer, nunca soubemos fazer. Ou seja, agora vemos um paradoxo do capital que nunca foi observado na história. Um bolso sem fundo piora e não melhora porque não há luta pela sobrevivência. Por isso, eu sou a favor de que a moeda americana, essa transição ousada, certo sim, perca seu status. Claro, eu não quero que alguma outra moeda assuma essa função. Se for para escolher entre elas, prefiro a americana. Mas eu preferiria que não houvesse nenhuma. Por quê? Por uma razão muito simples, porque podemos resolver muitos problemas não melhorando a produção, não com avanços tecnológicos, mas simplesmente porque podemos imprimir qualquer quantidade de notas de dólar por 1/100º do valor delas. E todo o resto para conseguir essas notas, ou seja, todos os outros precisam trabalhar duro. Extrair petróleo, construir um avião ou fazer qualquer outra coisa, cultivar batatas, certo? Vender isso e ganhar $100. E nós? Nós investimos quanto lá? Uns 27, 30 centavos, 37, como já dissemos antes, centavos. E esse novo dólar de $100 custa 37 centavos para ser produzido. Eu temo que isso possa levar às mesmas consequências que a empresa. Ou seja, Bessa, que era financiada sem limites, com vários projetos espaciais e coisas do tipo, sem responsabilidade e sem medo de que amanhã tudo possa acabar. Essa hipótese hoje circula nos bastidores. E essa hipótese tem estatísticas por trás. Não é por acaso que a SpaceX ultrapassou a Blue Origin, apesar dos investimentos comparáveis. Não é por acaso. Musk trabalha em um modo que ele mesmo chamou de inferno de produção.
e BES trabalha em um modo de avanço gradual. Um formato pressiona pela disciplina enquanto o outro a relaxa. O que isso significa? Primeiro, o Estado, como agente no espaço, passa a atuar como regulador e cliente. A NASA não constrói por conta própria, a NASA compra, mas isso já é um fato, já começou. Esse modelo, nos próximos anos, vai se espalhar para áreas antes dominadas pelo Estado. Senhoras e senhores, telecomunicações, infraestrutura pesada de transporte e defesa, aquilo sobre o que Golambos escreveu. Defesa, também. Não em todo lugar, nem de imediato, mas é esse o caminho. Se uma empresa privada pode fazer isso melhor, mais barato, de forma mais eficiente, e nós podemos comprar deles, tudo bem. Ainda haverá muitas conversas sobre isso, pois as pessoas até temem passar o corpo de bombeiros para empresas privadas. Concorrência entre bilionários. Substitui a concorrência entre estados, onde antes eram os países que competiam. A corrida espacial do século XX era Moscou contra Washington. E a corrida espacial do século XXI é Elon Musk e Jeff Bezos. Elon Musk e Jeff Bezos. Mas espera, eles são cidadãos dos Estados Unidos, sim. Mas as empresas deles atuam na Europa, na Ásia e na África. Isso significa que a vitória ou a derrota de um país específico na corrida tecnológica cada vez mais depende não do programa do governo, mas se o país tem ou não o direito de usar os serviços dessas empresas privadas e em quais condições. Bezos pode construir uma arma tão poderosa que todos vão querer tê-la. Ele vai vender para uns, mas não vai vender para outros. Se pressionado em Washington, ele se mudará para a África e construirá uma capital lá. A concentração de capital em torno de uma arma desse porte cria uma nova posição de negociação entre um particular e o Estado. Quando Bezos tem dinheiro suficiente para construir um programa espacial alternativo, nenhuma regulamentação direcionada pessoalmente contra o Bezos não funciona. Bezos observa isso atentamente, depois entra em um dos seus 24 aviões particulares e vai embora. Ele pode mudar de jurisdição, pode simplesmente financiar uma campanha política que mude a regulamentação. O Musk faz o mesmo, não é só sobre o Bezos. O mesmo serve para as próximas 5 ou 7 pessoas que chegarão a esse nível financeiro nas próximas décadas. IAs já participam disso e estão avançando. Observem essas pessoas. Quarto, o futuro dos programas privados não depende de quem tem mais dinheiro, embora Musk tenha mais que Bezos, mas é apenas uma diferença comparativa, certo? Depende de quem tem mais disciplina com tanto dinheiro. Essa é uma combinação raríssima. Grandes quantias de dinheiro geralmente diluem a disciplina. Essa é exatamente a tendência que, acredita-se, foi ilustrada agora pela explosão da Blue Origin. A SpaceX é uma exceção à regra. Se haverá outras exceções, bem, essa é uma questão para os próximos anos. Vamos ver. E, em quinto lugar, se Musk realmente chegar ao trilhão, o que, segundo analistas, é um cenário provável para os próximos anos. Pela primeira vez na história recente, surgirá um indivíduo cujo capital livre será maior do que o de qualquer país do mundo. Bem, talvez com exceção de alguns dos maiores, pois não se sabe se os Estados Unidos têm essa quantidade de capital livre. Isso aí já não é coisa de bilionário. Esse é um formato totalmente novo. O mundo onde esse formato surge exige, de certa forma, novas palavras. As velhas palavras capitalista, magnata e oligarca já são pequenas demais para o que estamos vendo agora. A boa notícia de hoje é que uma nova era, uma era em que o espaço, a comunicação, a tecnologia pesada estão cada vez mais indo para as mãos de empresas privadas concorrentes. É uma era de competição, não de monopólios. Blue Origin fracassou no lançamento de hoje, mas não saiu da corrida. SpaceX venceu o lançamento de hoje, mas não fechou o mercado. Vocês, como observadores, estão acompanhando essa corrida, certo? Existe a possibilidade de, bem, ter a melhor vista das arquibancadas que os espectadores da história da tecnologia já tiveram. E no final das contas, depende de nós. A decisão cabe a cada um de nós, e é uma decisão muito simples: comprar pão da empresa A ou da empresa B, alugar o carro N ou o carro R. Um vai escolher porque é azulzinha, outro porque é barata, o terceiro porque é espaçosa, o quarto porque teve preguiça de pensar e pegou o que viu primeiro. E está tudo certo.
Enquanto não estão nos empurrando nada à força, eu não sou absolutamente contra o monopólio que se formou de maneira natural quando nos oferecem o melhor produto pelos melhores preços e com o melhor atendimento, certo? Desculpe, mas por que eu escolheria um produto com atendimento, preço e qualidade piores, além de ser mais caro? E assim que o monopólio, digamos, começa a oferecer algo pior, mais caro e com um serviço ruim, imediatamente aparecem 10 jovens predadores tentando tirar um pedaço dele. Bom, um pedaço do mercado, claro, não dele, né, senhoras e senhores, por hoje é só. Eu me desviei um pouco dos nossos temas principais, mas no geral eles estão relacionados. Vamos chegar até segunda-feira e aí vai ser, bem, absolutamente maravilhoso.